Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1102 do Superior Tribunal de Justiça. Esse tema foi afetado pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça para ser julgado sobre a sistemática dos recursos especiais repetitivos, a fim de definir se é possível a comprovação de transação administrativa relativa ao pagamento da vantagem de 28,86% por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, SIAP, conforme artigo 7º, parágrafo 2º da medida provisória número 2169-43/001 de 2001, inclusive em relação a acordos firmados no momento anterior à vigência dessa norma. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, a administração deve reger seus atos em estrita obediência ao princípio da legalidade, devendo toda a sua atividade funcional se sujeitar aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, sob pena do ato ser considerado inválido e ineficaz diante de uma eventual arbitrariedade. A medida provisória número 1704 de 1998 estendeu aos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem de 28,86%, objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, assentada no julgamento do recurso ordinário no mandado de segurança número 22.307/7 do Distrito Federal. Após sucessivas reedições e adiamentos da data limite para celebrar a transação, a medida provisória 1962-33 de 2000 inseriu o parágrafo 2º no artigo 7º, que foi reproduzido na vigente medida provisória 2169-43 de 2001, e se encontra eficaz até os dias atuais nos seguintes termos. Artigo 7º. Ao servidor que se encontra em litígio judicial, visando o pagamento da vantagem que trata os artigos 1º ao 6º, é facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela via administrativa, afirmando transação até 19 de maio de 1999, a ser homologada no juízo competente. Parágrafo 1º. Para efeito do cumprimento do disposto nesta medida provisória, a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar a transação dos processos movidos contra a União ou suas entidades que tenham o mesmo objeto do mandado de segurança referenciado no parágrafo 1º, do artigo 1º. Parágrafo 2º. Para efeito da homologação previsto no caput, a falta de instrumento da transação, por eventual extravio, será suprida pela apresentação de documento expedido pela SIAP, que comprova a celebração da avença. A transação é negócio jurídico previsto no artigo 840 e seguinte do Código Civil, segundo o qual os interessados, mediante concessões recíprocas, encerram ou previnem litígio, extinguindo as obrigações. No âmbito do direito público, é possível a transação de dívida mediante prévia autorização legislativa e demonstração da preservação do interesse público. No entanto, a autorização legislativa para que a administração pública possa transacionar é dirigida à administração e não ao particular. O artigo 842 do Código Civil é expresso em dizer que se a transação se referir a direitos discutidos em juízo, será feita por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Ou seja, a norma é expressa em dizer de que forma deve ser feita a transação envolvendo os direitos discutidos em juízo. Somente a escritura pública e o ajuste assinado por ambos os transigentes e homologado judicialmente é que seriam aceitos. Com efeito, o artigo 104, inciso 3 do Código Civil, é no sentido de que a validade do negócio jurídico requer a observância da forma prescrita ou não defesa em lei. Este é o caso, considerando que a escritura pública e o ajuste assinado são requisitos formais para a validade da transação de divergências postas em juízo. Trata-se de norma de direito material e não processual, razão pela qual não pode ser aplicado aos processos em curso. Por sua vez, e de acordo com a União, o extrato do SIAP é documento público, o qual goza de presunção juris tanto de veracidade acerca de todas as informações nele reportadas. O SIAP é um sistema que busca centralizar e unificar todas as plataformas de gestão da folha de pessoal dos servidores públicos federais. Hoje, o SIAP processa o pagamento de servidores regidos tanto pelo Regime Jurídico Único Federal, Lei nº 8.112 de 90, quanto pela CLT e por outros regimes, contratos temporários, estágios, residência médica, etc. Também é oportuno salientar que os extratos fornecidos pelo SIAP poderiam, a princípio, demonstrar a existência de pagamentos, e não do ajuste celebrado. No instrumento de transação, são dispostas inúmeras cláusulas regulamentando os termos das concessões recíprocas. Um extrato interno da administração pública, como ressaltado, demonstra apenas um pagamento.
A disposição contida no artigo 7º, parágrafo 2º da medida provisória número 1962 de 33 de 2000, que foi reproduzida na vigente medida provisória número 2169 de 43 de 2001, criou uma forma de demonstração da existência do negócio jurídico, que anteriormente era feito por meio da apresentação da escritura pública ou instrumento de transação, assinado por ambos os acordantes. A referida forma é válida, já que criada por lei. No entanto, somente pode ser aplicada aos negócios jurídicos celebrados após a sua edição, sob pena de surpreender os envolvidos e retroagir de forma prejudicial ao administrado, de modo que a comprovação por meio dos extratos do SIAP deve ser aplicada apenas aos acordos firmados após a sua vigência. Dessa forma, entende-se que é possível a comprovação de transação administrativa relativa ao pagamento da vantagem de 28,86% por meio de fichas financeiras ou documentos expedidos pelo SIAP, conforme o artigo 7º, parágrafo 2º da medida provisória número 2169 de 43 de 2001, apenas em relação a acordos firmados em momento posterior à vigência dessa norma. Ademais, ressalta-se que a vedação ao enriquecimento ilícito impede o pagamento de direitos não reconhecidos ou de pagamento de parcelas já quitada. A restituição é devida não só quando não tem havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se essa deixou de existir. Por isso, quando não for localizado um instrumento de transação devidamente homologado e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente a título de 28,86%, demonstrados por meio dos recursos dos documentos expedidos pelo SIAP, devem ser deduzidos do valor apurado com as atualizações pertinentes. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1102 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continue inscrito aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiloto. Forte abraço e até a próxima.